Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um momento para cultuar, celebrar o santo nome do Senhor, engrandecer o teu santo nome. Vamos entregar nas mãos do Senhor, realizar uma oração, entoar cânticos em gratidão e agradecimento pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor Deus, em plena comunhão, Pai, para celebrarmos, Pai, engrandecermos o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento, Senhor Deus. Agradecemos a Ti por Tua graça, Pai, por Tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai amado. Pedimos a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo nos preencha, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos leve a entregar a verdadeira adoração, Senhor Deus. Que os cânticos entoados aqui, Pai, possam alegrar o Teu coração, Senhor Deus. Que sejam agradáveis aos Teus ouvidos, Senhor. Oh, Pai amado, que a Tua palavra, Senhor, alcance nossos corações e nos transforme, Pai. Que venha ser um culto abençoado, Pai, transformador em nossas vidas. Nós pedimos perdão, Pai, por nossas faltas. Pedimos perdão, Pai, por nossos pecados. Que o Senhor possa estar moldando, Pai, os nossos corações. Que a gente possa entregar um coração quebrantado diante de Ti, Pai amado. Mais uma vez agradecemos a Ti por todas as coisas. E fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique de pé, meus irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus. Quero ler uma passagem que está em Salmos, capítulo 71, versículo 23, que diz: Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a Ti, pois Tu me redimiste. Vamos celebrar ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem se entregado por nós, pela salvação que Ele nos tem concedido, mesmo sem merecermos. Vamos declarar nesse cântico, vamos nos render aos pés do nosso Cristo e declarar que Ele é tudo que precisamos para viver. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Vamos declarar, me rendo aos Seus pés. Eu me rendo
engrandecendo o nosso santo Deus. Um alto preço foi pago por nosso Salvador, para que estivéssemos aqui esta noite em comunhão, engrandecendo o nosso santo Senhor. Vamos declarar juntos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras, meu amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Sua igreja agora em a força, e na força do Espírito Santo e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou
peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, Pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Boa noite, podem se assentar.
Esse é um momento muito especial para a igreja, que é um momento que nós podemos dizimar e ofertar. Eu queria ler com vocês Malaquias 3, versículo 10, um versículo muito conhecido nosso, que diz assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Vou ler até aqui, né? O dízimo, para mim, na minha experiência, na minha vida, eu tenho como um tempo de gratidão, de agradecer a Deus, porque Ele me dá saúde para trabalhar, Ele me dá um emprego, Ele me dá inteligência para eu trabalhar, porque onde quer que nós trabalhemos, nós temos a inteligência que o Senhor nos dá e a saúde que o Senhor nos dá. Então, poder nesse momento devolver parte daquilo que o Senhor me dá através do meu trabalho, uma pequena parte, a menor parte, para mim é uma honra. Estar sustentando, né? Quando diga, traga dízimo ao depósito do templo para que haja bastante comida na minha casa. Então, quando eu oferto, quando eu dizimo, eu pago a luz, eu compro um instrumento, eu mantenho a manutenção da casa do Senhor, parte daquilo, a pequena parte daquilo que o Senhor me dá, também contribui com uma pequena parte daquilo que nós podemos sustentar na igreja. Aquilo que eu oferto sustenta o missionário lá no campo, que está lá pregando o Evangelho, sustenta algumas pessoas com as cestas básicas que nós doamos, com uma consulta médica que nós pagamos enquanto igreja, com um remédio que nós ajudamos a comprar. Então, para mim, não é uma obrigação, né? O Senhor fala e nós obedecemos ao Senhor, mas para mim é um prazer estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. E eu convido a você para vir participar desse momento tão prazeroso em nossa vida, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos dá e devolver parte daquilo que Ele nos dá. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos na Tua casa, podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor com os nossos irmãos, podemos meditar na Tua palavra e podemos também participar desse momento tão prazeroso de dizimar, ofertar e entregar nossas vidas ao Senhor. Muito obrigada, Pai, por esta honra. Muito obrigada por este prazer. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, irmãos, louvar o nosso santo Deus, agradecer o Teu santo nome. Vamos entoar cânticos, exaltar aquele que tem um nome, que é sobre todo nome. Vamos todos juntos. Abriu mão da sua glória, que semelhante ao homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará
semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Boa noite a todos. Nesse momento nós vamos estar realizando o culto da entrega da Bíblia Branca, também conhecido como culto dos noivos. E eu vou estar convidando a Elisa e o Gabriel para se assentarem aqui à frente. E eu vou estar virada para cá porque vou estar falando para eles. Meio lá, meio cá. Não, meio lá, meio cá. Fica totalmente, de costa para lá. Obrigada, filho. Como eu falei, é também conhecido como culto dos noivos, onde também acontece, onde a jovem, passa da
JCA para a MCM, né? Deixa de participar das Jovens Cristãs em Ação para participar das Mulheres Cristãs em Ação. Já fica aqui o convite da organização MCM, e a partir de 1º de maio, você está convidada a participar conosco das nossas reuniões, dos nossos encontros. Uma mente jovem vai nos ajudar. Você, Elisa, não será mais a senhorita Elisa, mas passará a ser senhora Elisa. E você, o senhor Gabriel. Os dias de solteiros de vocês estão se findando. E a partir do dia 1º/5/2023, vocês passarão a ser uma só carne. E começará uma nova etapa na vida de vocês. Eu vou estar lendo Marcos 10, versículos de 6 a 9. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Nós queremos homenagear vocês nesta noite. Nós, eu digo, a MCM. Elisa e Gabriel. Vamos fazer isso apresentando alguns conselhos para essa nova caminhada que vocês estão prestes a trilhar. Vamos entregar a vocês uma planta. Está linda a planta. Cuide com carinho. Simbolizando esta flor, nós vamos dar conselhos para o casamento, baseado nos cuidados que devemos ter com uma planta. Vocês acham que para esta plantinha ficar bonitinha, como ela está, ela precisa de quê? O que vocês acham que ela precisa? Para ela continuar bonita, vocês vão levá-la, aí vocês vão botar ela num cantinho lá, e se vocês deixá-la lá, não cuidar dela, ela vai continuar bonita assim? Ela vai precisar de quê? Água, sol. Atenção, atenção também, né? Atenção, tem a ver com o que vai ser dito aqui, né? Tem a ver com casamento, né? Atenção, é muito importante a atenção. Você não errou não, Gabriel. Então, como eu falei, simbolizando esta flor, nós vamos dar conselhos para o casamento, baseado no cuidado dessa plantinha. E o que ela precisa, como vocês falaram, né? Ela precisa de água, de luz, de sol, da luz do sol, de terra boa e adubada. Ela também precisa de poda, Quando as folhas velhas começam a secar, precisa tirar. E quando começam a surgir as folhas feias, secas, temos que podar, para que ela fique bem bonita. A planta precisa de cuidados, e precisa de, no mínimo, desses 4 cuidados essenciais, que é a terra, a água, o sol e a poda. Se a planta não receber esses cuidados necessários, ela não sobrevive. Assim também é o casamento. Elisa e Gabriel. Ele precisa... Não, peraí que eu me perdi aqui. Elisa e Gabriel. Ela não sobrevive. Assim também é o casamento. Ela precisa de muito, mas muito cuidado e nutrientes também. Não, no caso ele, O casamento precisa de muito cuidado e de nutrientes também, para que se mantenha em um nível de excelência. Nós desejamos que vocês tenham um casamento excelente em Jesus Cristo.
Vou-lhes apresentar agora alguns conselhos à luz da Bíblia, para que o casamento de vocês esteja sempre florido, nutrido e saudável. Os conselhos que serão dados não vieram de mim, né? Mas da palavra do Senhor, para que vocês guardem em seus corações e assim os pratiquem, né? Elise e Gabriel. O primeiro é a luz. A luz no casamento é o amor. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Boa noite, Elisa. Boa noite, Gabriel. Boa noite, igreja. A palavra do Senhor, em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se retém do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que assim seja o amor de vocês, Elise e Gabriel. O amor bíblico. O amor verdadeiro, ele aprecia, valoriza, compreende, aceita as diferenças. O amor verdadeiro é incondicional. Lhes dará a força necessária para suportarem os momentos de dificuldades que possam vir no casamento de vocês. Amem sem esperar algo em troca. Esse é o amor incondicional. O segundo conselho é a água. Água na medida certa. No casamento, é a comunicação adequada. Provérbios 25, 11. E logo após o Tiago 1, 19. Provérbios 25, 11. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Comunicar-se bem é muito importante. Sejam cuidadosos com as palavras, porque as palavras são como flechas. Uma vez falada, a gente não consegue segurar mais. Tem que ter muito cuidado. Nunca falar com raiva. Saber ouvir um ao outro, porque normalmente somos peritos em falar, mas temos dificuldades em ouvir. Treinar o ouvir todos os dias. Converse sobre sonhos, sobre desejos, objetivos. Planejem, sonhem juntos e é muito gostoso. Comuniquem sentimentos bons ou ruins. Fale para o outro, isso me faz bem, ou isso não me faz bem. Porque, às vezes, a gente fala do que a gente olha, do que pensa, mas não fala do que a gente sente. E desenvolver uma comunicação a nível de sentimentos no casamento é essencial para ser excelente. Ouçam com os ouvidos, mas também com o coração. Terceiro, Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira, antes que o sol se ponha. Esse é a poda, né? Podar é preciso. Tirar as folhas secas no casamento significa resolver os conflitos diariamente. Então, sejam rápidos em perdoar. Não guardem mágoas e não deixem o sol se pôr sobre a ira. Resolvam no dia. O quarto é sobre o solo. A terra é rica em nutrientes.
No casamento significa dependência de Deus, o adubo que precisamos, depender sempre de Deus. Tiago 3,17. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa união com Cristo Jesus vai refletir na vida de oração de vocês, e esse vai ser o melhor adubo para o solo, para o casamento, né? Então, a leitura da palavra e a vida de oração de vocês, sozinhos e como casal, porque agora vocês já não vão, né, a partir daí vocês não, do dia 1º, vocês não vão orar somente sozinhos, né? Vocês vão ter o tempo a sós, mas também terão tempo juntos, né, em oração. E esse tempo será de vital importância para o casamento, pois ambos devem ler diariamente o que o Senhor tem a dizer, através dos ensinamentos que Ele nos trouxe. Cuide da florzinha, cuidem do casamento. Que Deus os abençoe, que Deus dê sabedoria, né, para que vocês possam colocar, né, a sua palavra em prática, né, nos momentos difíceis, que vocês busquem no Senhor, né, a solução. Nos momentos alegres, vivam com intensidade, aproveitem, né? E eu vou estar agora chamando a Ide, que vai estar trazendo a Bíblia, né, que é um manual para vocês. E o irmão Francisco, que vai estar orando pelo casal. Convidar, né, a Joana, alguém pode filmar ali? Convidar a Joana, o pastor, a mãe do Gabriel. O pai também está aí? E vou convidar a igreja que se coloquem de pé, estendam as mãos para estarmos, né, abençoando este casal nessa nova caminhada, né, que eles terão a partir do dia 1º de maio. Estou nervoso. Tá? Creio que os corações dos pais, né, está bem acelerado. Um momento especial demais na vida da igreja. Vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por esse momento tão especial na vida da sua igreja, na vida desses jovens noivos, ó Pai, na vida das suas famílias também. Um momento de muita alegria, de muita felicidade para todos nós, Senhor, que fazemos parte desse privilégio, desse presente vindo do Senhor, nesse novo relacionamento, Pai, que vai ser realizado, Pai. Amém. E a nossa oração, Senhor, nessa noite, e cremos que eles já fizeram essa oração do Senhor, seu noivo, Pai, o convidado permanente nesse relacionamento, Senhor. Como nós vimos nessa manhã, quando o Senhor foi convidado para o primeiro milagre relatado na Bíblia, onde o Senhor foi convidado e solucionou um grande problema que aquele casamento teve, Pai. Mas a nossa oração, Senhor, que nos momentos felizes desse jovem casal, o Senhor possa estar fazendo parte, nos momentos alegres e felizes, que vai ser muitos, ó Pai. Mas nós sabemos que dificuldades nós passamos, muita dificuldade no relacionamento, Pai. É tão precioso viver a dois, mas não é fácil. Temos que ter uma base firme, que é o Senhor. E hoje, Pai, eu vejo como é importante ter o Senhor como a terceira pessoa dessa relação. Como é gratificante ter a direção do Senhor em tudo que fazemos, ó Pai. E que esse jovem casal tenha isso em mente e em coração, de sempre estar
obedecendo ao Senhor em tudo. O Senhor é o melhor conselheiro, o Senhor é o melhor amigo, o Senhor é o melhor pai que nós temos, ó Pai. E por isso nós te carecemos, ó Pai, que o Senhor faça parte e que esse casal venha honrar o Senhor em tudo que eles forem fazer. O Senhor esteja sempre na direção, Pai. Em nome de Jesus, que o Gabriel, Senhor, em nome de Jesus, seja um homem correto nos seus caminhos, um homem que venha honrar a sua esposa, venha cuidar, venha amar, respeitar, tratar com a parte mais frágil, Pai, mas que venha sempre cuidar, com muito amor e carinho, Senhor. Nós, pais, cuidamos tão bem das nossas filhas, e quando chega nesse momento, nós queremos a mesma coisa, Senhor. Que o Gabriel seja um homem carinhoso, cuidadoso, que venha honrar suas famílias, ó Pai, também, e que nós possamos sorrir juntos, ó Pai. E que a Elisa seja uma mulher do Senhor, aquela mulher que edifica seu lar, venha honrar seu marido, venha cuidar, venha estar junto, venha ser compreensiva. Ó Pai, venha, em nome de Jesus, fazer parte desse relacionamento, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por fazer parte desse momento. Obrigado pelas testemunhas que estão aqui presentes essa noite. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, no dia que for realizado esse casamento, nós possamos ver uma cerimônia linda, maravilhosa, e sentir a sua presença naquele local. Obrigado por tudo, Senhor, por todos os momentos aqui, pelo nervosismo, pela preocupação, porque é um momento muito importante em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo, obrigado pelo que o Senhor é e o que o Senhor tem feito em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Agora o ministério, vocês continuem aí. O Ministério de Louvor vai estar fazendo uma homenagem também. Vamos louvar juntos, irmãos. Fique de pé, vamos falar a Santo Deus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada, será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença.
presença com bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Agora só a igreja e minha casa. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Já chego dando puxão de orelha. Cuida bem da minha filha não, pra você ver. Brincadeiras à parte, o Gabriel é um garoto muito bacana. A gente louva a Deus pela vida dele, pela vida da família dele. A Dilson, a Carla, as meninas, uma família do Senhor que a gente louva, tem louvado a Deus por saber que é uma família comprometida com o Senhor. Eu quero chamar, vou precisar que acenda as luzes, chamar as crianças aqui à frente, as crianças de até 11 anos que vão subir. Vem aqui à frente, vamos orar. Quero chamar as titias também que vão estar lá com elas. Vem aqui, vem, vamos orar. Vamos orar primeiro, vamos voltar como era antes. Isso. Vem cá, criançada, isso. Vamos voltar a orar, todo mundo aqui na frente. Aqui, ó, olha aqui a câmera, ó. Tá todo mundo vendo vocês, ó. Depois você vem lá também, tá vendo? Ali, dá um sorriso bonito para a câmera. Isso. Tia Natália, pega o microfone, vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Isso, pega ali, isso. Vamos, vem cá também, isso. Até 11 anos, isso. É nós. Vamos falar com Jesus? Vamos fechar os olhinhos? Cadê? Todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com Jesus. Vamos lá, tia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos na sua casa, Senhor. Eu te venho interceder, Senhor, principalmente hoje pelas nossas crianças, Pai. Que o Senhor esteja com cada uma delas. Agora a gente vai estar no culto infantil, que tudo que seja falado, toda palavra, Senhor, seja realmente para edificá-lo, Senhor, e ensiná-lo, Senhor, no teu santo caminho, Pai. Amém. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos lá, criançada, com as titias, ele pelo lado. Isso. Ali, Natália. Jesus tudo vê, é o tema da mensagem dessa noite. Temos nesse mês de março, nas ministrações de domingo à noite, temos refletido na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, e entendemos que o Senhor tem falado ao nosso coração e, apesar de mim, não será diferente nessa noite. Então vamos parar para ouvir a voz de Deus agora. Deus sabe da necessidade de cada um de nós. Deus sabe dos momentos alegres e tristes de cada um de nós. Deus sabe dos erros que
que nós cometemos, dos acertos, da intenção do nosso coração. E a palavra dele, ela é suficiente para você, tenha certeza disso. Ela é suficiente para todos nós. Ela, por si só, há de corresponder à necessidade da nossa alma. Então, eu te convido a parar nesse tempo para pensar naquilo que Deus deixou registrado para nós e deixar o Espírito Santo agir naquilo que é necessário em nossa vida para a honra e glória dele, e crescimento, edificação, salvação e transformação nossa. Então vamos parar para ouvir a voz de Deus. Marcos capítulo 6, você pode acompanhar na sua versão ou conosco aqui, que eu vou estar lendo hoje na nova versão internacional, Marcos 6, do verso 45 ao verso 52. Diz assim a palavra de Deus: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. O vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus? Pai, obrigado por esse tempo. Nós entendemos, ó Pai, que este momento, este lugar, era o melhor lugar para nós estarmos, e esse momento para ouvirmos a Tua voz. Deus, aqui várias famílias, vários irmãos, abriram mão de outras coisas, entendendo que eram para estar aqui. Porque, primeiramente, o Senhor se faz presente nesse lugar. E o Senhor quer falar ao nosso coração. Então, ó Deus, que seja um tempo do Senhor na nossa vida nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, meus amados, olha só o verso 45. Desce um pouquinho aí, Alan. O início do verso 45. O texto diz assim, logo em seguida, perceba o texto e perceba o detalhe do texto da palavra de Deus, o quanto isso é importante para que você entenda o contexto e perceba qual era o cenário, para que daqui a pouco você veja melhor, entenda melhor a aplicação na sua própria vida. E o início do texto diz isso, do verso 45. Logo em seguida. Logo em seguida de quê? O que vem antes? O que aconteceu antes? Logo em seguida ao episódio do milagre dos 5 pães e 2 peixes, que eu acredito que a maioria aqui também conheça este episódio. Jesus, ele estava envolvido com a população, com as pessoas, com a multidão. Jesus havia operado o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes, e Jesus havia estado em todo aquele tempo dando atenção à multidão, ministrando, curando, abençoando a multidão. E eram pessoas que tinham muitas necessidades físicas, necessidades básicas. Era gente doente, era gente com fome, era gente carente, gente com dores na alma, gente que precisava de Jesus. E não era uma nem duas. Era uma multidão, era muita gente. E ele passa o dia todo dando assistência àquelas pessoas. Chega no final do dia, estava no final do dia,
E o que ele faz? O que Jesus diz para os seus discípulos? Olha, entrem no barco, vão para Betsaida, avancem, eu vou depois, eu não vou agora, vocês façam isso, no barco e sigam em rumo a Betsaida. E no verso 46 diz que Jesus começou a orar. Jesus, ele precisava ficar sozinho. Por quê? Porque além dos necessitados, que era muita gente que ficava cercando ele, tinha também aqueles que queriam fazer dele um rei. Se você olhar lá em João 6, verso 15, existia um movimento político para derrubar o domínio romano. Então existia uma pressão muito grande de Jesus. Eu queria que você entendesse isso bem, qual era o contexto. Além das necessidades daquele povo, daquela multidão que estavam ali cercando ele, existia também uma pressão política sobre ele. É ele. Esse aí vai ser o nosso rei. É ele que vai acabar com essa opressão romana sobre nós. Então existia uma expectativa, uma cobrança, uma pressão em cima de Jesus. Não somente pelos milagres que ele operava, não somente pela assistência que ele dava às pessoas, pelo cuidado que ele tinha às pessoas, mas porque as pessoas queriam levantá-lo. Ele é o nosso rei. É ele que vai nos libertar de tudo isso que os romanos fazem com a gente. Então vocês imaginem Jesus sofrendo essa pressão toda, num final de tarde, cansado, e ele deixa bem claro que ele precisava ter um tempo a sós com Deus. Você é assim? Quando você passa um dia super cansativo, à tardinha, à noite, quando você chega em casa, você fala, eu preciso ter o meu tempo, eu estou muito exausto, fora as pressões da vida que você também passa. Pois é, Jesus entendeu que esse momento dele, ele precisava ter um momento para parar. Mas parar sozinho? Não, parar para orar. Precisava daquele tempo para estar com o Senhor. Em meio ao seu esgotamento, em meio à pressão sobre ele, Jesus deixou claro que ele precisava ter um tempo com o Pai. Isso é algo que eu e você precisamos aprender. Em meio aos nossos esgotamentos físicos, emocionais, espirituais, pressões da vida, precisamos ter esse tempo com o Pai. Mas algumas coisas precisamos aprender diante daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Ele deixou para nós. E o primeiro ensinamento que eu quero destacar, dentre tantos nesse texto que não daria para falar tudo, o primeiro ensinamento é: tenha um compromisso absoluto de oração. Eu fiz questão de especificar bem isso. Não somente a questão do compromisso, mas o compromisso absoluto de oração. Porque eu sei que nós temos essa dificuldade de ter esse comprometimento de forma absoluta na nossa vida de oração. E a Bíblia fala isso em vários textos, e aqui Jesus deixa bem claro. Olha o que ele fala no verso 45 e 46. Logo em seguida, Jesus insistiu nessa versão na NVI. Na outra fala obrigou, outra fala compeliu. Na NVI, a versão fala, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E olha o 46. Tendo-a despedido, subiu um monte para quê? Para orar. Ele agora está sozinho. E ele sobe ao monte para orar. Os discípulos obedeceram a ordem dele, sobem lá no barco, vão à frente, vão para o mar. A multidão é despedida, vai embora. Jesus agora está sozinho. Ele vai para a presença do Pai. Ele vai para orar. Porque ele deixou bem claro que ele precisava orar. Ele precisava desse tempo de oração. Jesus deixou bem claro que ele precisava
estar na presença do Pai. Perceberam o que ele fez? Para que ele pudesse ter esse tempo de oração com o Pai? Perceberam que ele despediu a multidão? Falou com quem tinha que falar? Cumprimentou quem tinha que cumprimentar? Orou com quem tinha que orar? Abençoou quem tinha que abençoar? Fez aquilo que tinha que fazer com a multidão? Ele liberou a multidão, percebeu isso? Percebeu que depois disso tudo, depois de liberar a multidão, depois de liberar os seus discípulos para ir à frente, percebeu também que ele fez questão de ficar sozinho naquele momento com o Pai. Ele poderia liberar a multidão e ficar com os discípulos. Ele poderia liberar os discípulos e ficar com algumas pessoas da multidão. Mas ele resolve ficar sozinho, somente ele e o Pai. Ele insistiu nessa versão, por isso, um dos motivos que eu escolhi a NVI, para que você entenda bem, dentro do nosso contexto, dentro da nossa cultura. Ele insistiu, ele obrigou aqueles discípulos a irem à frente, a ele ficar sozinho. Entenda que para você ter um tempo de oração, algumas vezes você poderá precisar insistir com alguém para você ficar sozinho, para orar. Para que você tenha um tempo com Deus, algumas vezes seja necessário você obrigar alguém a te deixar sozinho para ter um tempo com o Pai. Para que você busque o Pai. Talvez alguém que você se relacione, alguém próximo, eram os discípulos. Era gente que caminhava com ele, gente que caminhava próximo dele. E ele insistiu, ele obrigou para que deixassem ele sozinho. Para que ele estivesse na presença do Pai, porque isso era prioridade. E você deve entender que algumas vezes, talvez seja necessário você insistir, obrigar alguém a te deixar sozinho para você orar. Para você buscar a Deus. E como eram os discípulos, pessoas que eles se relacionava de perto, talvez seja alguém que você se relacione de perto, ou seja, alguém da sua família. Mas que chegou a hora de chegar para aquele familiar seu, aquele amigo seu, aquela pessoa querida sua, falar: olha, eu preciso ficar sozinho agora, eu preciso. Por quê? Você não me ama, não? Tem uma chantagemzinha emocional, né? Amo sim. Justamente pelo fato de te amar, eu quero dizer que eu amo mais a Deus. E eu quero ter um tempo com Deus. Eu preciso ter esse tempo com Deus. Ou talvez alguém que você se relacione, alguém que você ame, talvez não se importa tanto com a oração quanto você se importa. Talvez ele nem acredite em oração. Talvez ele não valorize a oração. Pode ser também. Mas isso não é motivo para você deixar de orar. Isso não é motivo para você não buscar o Pai. Porque se você se relaciona com alguém que não ora, que não entende o poder da oração, que não crê no poder da oração, você corre um sério risco, porque você pode se distrair fácil. E com isso, você se distraindo, você pode se envolver com outras coisas da vida. A tendência é essa, que irá te afastar desse tempo com Deus, esse tempo de oração. Isso deixará de ser prioridade, porque outras coisas terão prioridades. E se você não lutar por isso, e se você talvez até ter um pulso firme e falar: eu preciso ter um tempo de oração com o meu Pai, com o meu Deus, talvez você se distraia fácil. E não tenha esse tempo com o Pai, que você precisa.
E toda vez, se você se deixar se distrair, toda vez que você pensar, puxa, eu preciso orar, vai vir na sua cabeça alguma coisa que você precisa fazer. Alguma coisa virá na sua mente que você tem que fazer. E você nunca vai ter tempo para oração. Nunca. Porque tem outras coisas mais importantes. Isso vai vir na sua mente. Ou talvez a pessoa que você se relaciona e não crê no poder da oração, não prioriza a oração, vai lembrar a você que tem que fazer alguma outra coisa e você vai deixar de orar de novo, sem ter um tempo com o Pai. E se é o seu caso, Deus está mexendo com você, para que você aprenda, ainda que seja uma pessoa que você ame. Minha esposa, mulher, olha, agora eu preciso orar. Depois a gente faz isso. Marido, depois eu vejo isso com você. Eu preciso ter meu tempo com Deus. Eu preciso disso. Meu filho, mamãe, precisa ter um tempo de oração com o Pai. Minha filha, papai, precisa ter um tempo de oração com Deus. E começa a ensinar isso para a criança desde cedo. Porque senão você vai estar sempre envolvido com alguma outra coisa. E você não vai orar. Você sempre vai estar preocupado com as suas responsabilidades, com as suas necessidades, com os seus compromissos, com os seus problemas, que tem um monte, não tem? E nunca tira um tempo com o Pai. E talvez alguém muito próximo de você, que você ama, que ama você, talvez seja a pessoa que esteja te distraindo para não ter esse tempo de oração. Não que seja intencional, não. Não é que seja intencional, não. Mas porque talvez não seja prioridade na vida dela, e você está se deixando levar. Chama para orar junto. Inverte. Eu preciso desse tempo. Sozinho, eu com o Pai. E é claro, o tempo com a família também. Entende? E se isso é para você, eu quero te lançar esse desafio nessa noite. Ainda que você tenha que obrigar o seu filho, que você ama tanto e dá a vida por ele. Filho, papai agora vai orar. Nesses próximos minutos, aquela porta do meu quarto vai estar fechada. Você não vai bater lá enquanto eu não sair e abrir aquela porta. Que papai vai estar orando. Falando com Deus. Orando por você, meu filho. Orando pela sua mamãe. Orando pela igreja. Pelos seus amiguinhos na escola. Meus irmãos, entenda que há momentos, como nesse caso, momento de oração, que a gente precisa ter pulso forte para falar com Deus, para ter um tempo de oração. A gente se distrai muito fácil. E a gente se deixa levar muito fácil. Porque nós amamos os nossos. Somos amados pelos nossos. Aí daqui a pouco passou o dia, super cansado. Você vai fazer o quê? Eu quero um travesseiro, meu irmão. Eu quero um colchão muito gostoso e vou dormir. Mais um dia sem ter um tempo com o Pai. Insista se for necessário. Obrigue se for necessário. Esse é o meu tempo com Deus. Não me interrompa. Ah, mas não tem mais. Entenda. E depois, tenha certeza que de alguma forma ela vai ver o seu bom testemunho. E peça a Deus para que realmente possa haver transformação na vida dela, da pessoa que você ama. Dê a Deus a sua total atenção. Não deixe sua mente dividida com outras coisas. Dê a Ele sua total atenção. Meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, olha só, agora é o meu momento de dar total atenção para o meu Deus. Ah, mas eu preciso falar isso com você. Fala daqui a pouco. É urgente, é caso de morte. É uma coisa muito séria. Dá para esperar um pouquinho? Dá, não dá? Então aguenta um pouquinho. Algumas vezes vai ser necessário você ter pulso forte para você ter o seu tempo de oração, se você não vai ter. Você vai se distrair fácil. E a gente se distrai com tanta facilidade, não é verdade? Para orar. Orar eu oro depois. Para ter um tempo com o Pai eu falo depois. Eu faço isso depois. Passa um dia, passa outro dia, daqui a pouco só vai orar quando a situação apertar. E tem Deus, eu posso recorrer a Ele.
Isso não é relacionamento com Deus. Tenha esse tempo de relacionamento com Deus e faça desse tempo o melhor tempo. Separe esse tempo e faça dele o seu melhor tempo. Esteja preparado para dar a Deus o melhor tempo do seu dia. Por mais difícil que seja, eu sei que é, meus irmãos. Eu sei que é. Mas é necessário. Mateus 6, verso 6. Mas ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Ele vai te recompensar. Mas não pode abrir mão desse tempo. A gente precisa crer que as nossas orações têm o poder de mover montanhas, porque move. Logo depois, logo após, depois de quê? Depois que Jesus operou o milagre dos pães e peixes, Deus opera milagre. Mas cabe a nós buscá-lo em oração. E tenha certeza que você vai ver coisas tremendas acontecendo na sua vida quando você priorizar a oração, quando você ensinar os seus que aquele tempo, ele é inegociável, que é o seu tempo com Deus. Você vai ver coisas tremendas acontecendo. Então, ore, entregue, creia, e você não vai se arrepender disso. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero deixar com os irmãos, daquilo que Jesus deixou para nós. Que ainda que tenha que ter pulso forte com alguém, não abra mão do seu tempo com Deus. Amém, igreja? Você disse amém. Lá na sua casa, você coloca esse amém em prática. Segundo, espere o tempo do Senhor, pois Ele nunca chega atrasado. Verso 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Alta madrugada, na outra versão fala quarta vigília da noite, ou seja, de 3 às 6 da manhã. Você imagine, eles foram à tarde foi quando houve aquele momento que Jesus falou para eles irem para o barco, irem remar, irem para Betsaida, à tarde, e agora, já pela manhã, amanhecendo no outro dia, eles não estão conseguindo sair do lugar. Os discípulos passaram muitas horas de aflição, estavam naquele momento terrível de tempestade. Já era mais de 3 da manhã, cadê Jesus? Nada. Cadê o Senhor? Nada. Esperando a presença de Jesus? Nada. A tempestade se agravando, piorando, cadê Jesus? Nada. Como é que é para você lidar com essa espera do Senhor, com esse silêncio de Deus? É fácil? Não é não, meus irmãos, não é não. Não é fácil não. Porque algumas tempestades na nossa vida, elas vão se agravando, a hora vai passando, as nossas forças vão diminuindo. Cadê o Senhor? Cadê Deus para me responder a essa oração? Cadê o Senhor para me socorrer? Por isso que essa demora, entre aspas, do Senhor para nós, é uma das coisas mais difíceis para nós como humanos que somos ilimitados. Momentos que clamamos, esperamos. Parece que Deus está com a boca fechada. Não é fácil não. Não é fácil não. É muito difícil para nós. Não é fácil lidar com o silêncio de Deus. Mas acontece que o silêncio de Deus não significa indiferença, não significa distância, não significa nada disso. Porque Jesus estava lá no monte, mas ele estava o tempo todo vendo os discípulos, orando pelos discípulos, vendo os discípulos e o que ele estava passando e aguardando o momento certo de entrar em cena e tornar-se visível para os discípulos de uma maneira extraordinária, para que ele operasse o milagre, para que ele mostrasse para aqueles homens que tiveram dificuldade de crer no milagre do pão e do peixe,
porque o coração estava endurecido, para mostrar para ele quem ele era, o Filho de Deus que anda sobre o mar, que anda sobre as águas. Jesus sabia que precisava desse tempo, um tempo necessário, porque eles viram lá, eles participaram do milagre dos pães e peixes, e o coração estava endurecido. O texto deixa isso bem claro. Jesus deixou bem claro que eles precisavam ter esse tempo de aflição na alma, de desespero, de achar que ia morrer, para verem Jesus aparecer na hora certa e crerem. Esse aí, ele operou milagre sim, anda sobre o mar e acalma a tempestade. Porque o Senhor sabe do que se passa no nosso coração, sabe muitas vezes da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. E essa demora, no nosso ponto de vista, essa demora de Deus, é o Senhor nos ensinando de maneira pedagógica o tempo certo dele intervir na tempestade da nossa vida. Ele sabe disso. Pensamos que ele está longe. Cadê ele? Não fala nada. Não acontece nada. Daqui a pouco Deus vem, faz algo que chama a sua atenção. E você percebe, foi o Senhor que fez isso. Alguma coisa aconteceu diferente aqui, foi o Senhor que fez isso. Aí mostra para você que ele não estava longe. Que ele não está longe, que ele não está de boca fechada, ele está falando, ele está respondendo, ele está agindo, ele está sempre trabalhando por aqueles que esperam nele. É um dos versículos que eu mais busco na Bíblia e mais leio, Isaías 64, verso 4, quando eu estou nessas aflições de esperar a resposta do Senhor, eu vou lá para esse versículo 4 de Isaías 64, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Trabalha para aquele que nele espera. E algo interessante, só relembrando, que aquilo era uma tempestade, era de noite, ou seja, estava escuro. Nós vimos nesse final de semana, e temos visto nesses dias aí, que agora no cair da tarde, de repente, não foi isso? Fechou o tempo, ficou escuro, tempestade. Se eu não me engano, de sexta-feira para cá. Imagine de madrugada, no escuro, com uma grande tempestade acontecendo, não tem como ver. E a distância que mais ou menos de onde Jesus estava no monte até aquela embarcação dos discípulos era mais ou menos 5 a 6 quilômetros. Você enxerga alguma coisa de 5 a 6 quilômetros com tempestade no escuro de madrugada? Fecha tudo, enxerga nada, e o texto diz que Jesus estava vendo o sofrimento deles, e Jesus caminha em direção a eles. Aqui você vê um dos milagres acontecendo, não somente acalmar a tempestade, mas isso é um milagre, como pode? Ele estava enxergando em meio à tempestade, em meio à escuridão, tudo, porque Jesus está nos enxergando o tempo todo. Ele sabe da nossa vida, da nossa caminhada. Sabe de tudo que se passa na nossa vida, Ele vê. Ele tudo vê. Ainda que você ache muitas vezes que está muito quieto, não está acontecendo nada, que você está sozinho, que a tempestade está enorme, Ele está vendo. Você crê nisso, igreja? Amém? Ele está vendo. Ele tudo vê. O Senhor sempre sabe onde estamos e aquilo que precisamos. Sempre. Sempre sabe onde você está e o que você precisa. Sempre sabe. Sempre. Nunca chega atrasado. Nunca. A tempestade nunca está fora do seu controle. Nunca. Pastor, está demorando muito. Eu já estou orando um tempão, e não vem resposta. Espere no Senhor. Ele nunca chega atrasado. Espere no Senhor. Aguarde nele. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração.
Já era madrugada, já estava quase amanhecendo. Aqueles homens cansados, a tempestade aumentando, situações de desespero. Não deixe a dúvida tomar conta nesses momentos na sua vida. Confie em Deus, porque a tempestade não é ela quem determina qual será o seu fim, qual será o próximo dia da sua vida, qual será a próxima jornada, a próxima fase. É o Senhor, é Deus. Mesmo quando você não vê nada acontecendo, continue orando, confiando e aguardando. Porque o Senhor pode, de uma hora para outra, surpreendentemente, aparecer na sua vida e acalmar a tempestade daquilo que tem te assolado. Amém, igreja? Não pense que a causa está perdida. Não pense. Quem dá a palavra final é sempre o Senhor. O ponto final é Ele quem dá. É Ele quem decide. E a qualquer momento Ele pode surgir. Na última vigília da noite, no último minuto, no último suspiro, Deus pode mudar tudo. Tudo. Mudar a história. E mais, Ele andou sobre o mar. O que amedrontava aqueles homens? A fúria do mar. A fúria da tempestade. E qual era a posição do mar em relação a Jesus? Debaixo dos seus pés. Andando sobre o mar. Jesus pisando naquilo que amedrontava os discípulos. Porque Ele tem todo o poder. Está sobre aquilo que nos amedronta. Está sobre aquilo que nos assola, que nos assusta, que quer tirar nossa esperança. Jesus é maior do que essa tempestade que te amedronta. Creia nisso. Ele tem autoridade, poder e autoridade no céu e na terra. Nada foge ao seu controle. Nada foge ao seu controle. Ele sempre vê quando somos atingidos por alguma tempestade. Sempre vê. Nada que acontece na sua vida está fora do seu alcance. Nada. Nada. E Ele intervém na hora que Ele entender que deve intervir. Porque Ele é fiel. Ele cuida dos seus. Terceiro e último, Jesus acalma a nossa tempestade interior. Eu já falei isso aqui no outro momento. Eu quero destacar aqui, em cima desses 2 versículos. Pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento acalmou, e eles ficaram atônitos. Ele vê essa tempestade que a gente passa. A tempestade externa, sim. Mas a gente não fica primeiramente um tanto que preocupados, a alma não fica um pouco abalada? Porque a primeira tempestade que nós enfrentamos é interna. As pressões internas, o mar revolto contra a nossa vida é tão grande que nós nos abalamos interiormente. Interessante que a primeira palavra de Jesus não foi para o vento nem para o mar, mas para os discípulos. Falou com eles, porque Ele sabe que primeiro nós temos a necessidade de ouvir a sua voz. Ele sabe da tempestade que passa no nosso coração quando somos assolados por tempestades externas. Ele sabe como nós ficamos. Ele sabe da tempestade da nossa alma. Às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Verdade ou não é?
A gente fica sem saber o que fazer. Sei o que eu faço agora, eu não sei o que fazer. Como solucionar esse problema? Eu estou sem dormir essa noite. Essa semana eu não consegui dormir direito, estou à base de remédio. O que eu faço, Senhor? Essa tempestade da nossa alma, o Senhor também vê. O Senhor está atento. Problemas enormes dentro de nós. Não somente fora, mas primeiramente dentro. Jesus disse: não tenham medo. Tenham bom ânimo. Tenham coragem. Perceba o cuidado de Deus. O cuidado de Jesus. A preocupação dele com o coração, com a alma dos discípulos. Acalme-se. Mas, Senhor, o mar está muito revolto. A gente vai morrer. A gente está cansado. A gente trabalhou o dia todo ontem. A gente quer descansar. Nosso corpo físico não aguenta mais. Calma. Aquieta-te. Não tenha medo. Porque antes de mudar o cenário externo, primeiro, Ele quer mudar o cenário interno. Aquilo que está nos fazendo ficar desesperados. Aquilo que está nos incomodando. Aquilo que está nos preocupando. Aquilo que está nos desanimando. Ele sabe. E o primeiro desejo dele, a primeira ação dele é em favor de aquietar a nossa alma. Quieta. Calma. Ele nos encoraja, nos fortalece, nos exorta, nos coloca de novo de pé. Calma, sou eu que estou, não é um fantasma não. Não é um fantasma que está andando sobre a água. Sou eu. Marcos não fala, mas Mateus fala que Pedro duvida e Jesus fala: pisa aí, Pedro, vem cá. E Pedro até um certo momento foi, andando sobre as águas. Ele acalma a tempestade interna e também acalma a tempestade externa. Como é precioso quando a gente está vivendo uma grande tempestade na vida externa, mas internamente estamos equilibrados, em paz, confiantes em Deus. Fulano, você não está desesperado com o que está acontecendo com você? Não. O barco da minha vida está nas mãos de Jesus. Mas fulano, você não está entendendo o que está acontecendo com você, é gravíssimo. A minha vida está nas mãos de Jesus. Que bênção, que coisa boa. Mas fulano, você não está entendendo. A minha vida está nas mãos de Jesus. Não tem tempestade interna. Tem tempestade externa? Tem. Problemas seríssimos? Tem. Coisas difíceis de resolver? Tem. Mas internamente, você não está igual na mesma proporção da tempestade externa? Não. As emoções estão equilibradas. Minha vida espiritual firme no Senhor. Confiante em Deus. Sabendo que cada passo que eu dou tem a direção de Deus. Cada remada que eu dou, ainda sem forças, eu creio nesse Deus que há de acalmar a tempestade. É isso. Porque às vezes acontece o contrário, e é terrível. Quando a tempestade externa não é tão grande assim. Há uma tempestade, algo que nos preocupa. E às vezes nem é tão grande assim, mas internamente está uma tempestade terrível. A gente está desesperado, é horrível, não é, meus amados? Vocês sabem disso, eu acredito que a maioria que saiba disso. Sei muito bem o que é isso. Aí precisamos ouvir a voz de Deus para acalmar a tempestade interna e a gente continuar seguindo em frente. Como é bom ouvir pessoas que trazem uma palavra do Senhor para acalmar a nossa tempestade interna. Já houve dias que eu cheguei em casa desesperado, um bagaço,
cansaço em todos os sentidos, medo em alguma coisa. Aí Deus usa a voz da minha esposa. Calma, amor. Deus está cuidando. Deus está no controle. Fique tranquilo. Ah, como é bom ouvir vozes de pessoas assim, que nos acalmam, que oram por nós, que nos abraçam. Aí aquela tempestade interna, ela vai se aquietando, vai diminuindo, vai acalmando, ainda que a tempestade externa não tenha sido resolvida. Mas internamente, a gente se encontra bem para seguir em frente. Ação de Deus, graça do Senhor, cuidando de nós. Graça do Senhor cuidando de você. Você está vivendo uma tempestade interna. Essa é pior. Toma essa palavra para você. Aquieta-te. Acalma-te. Deixa Deus usar pessoas que te amam ou pessoas que querem o seu bem, orando pela sua vida, levando palavras para você que irão te confortar, te fortalecer e que talvez não resolva a tempestade interna, mas internamente, palavra abençoada que acalmou a minha alma e está me dando forças para vencer mais um dia, para lutar mais um dia, confiante em Deus, que é o dono da minha vida. Aprenda que antes de você orar para mudar a circunstância externa, você deve orar para Deus mudar você por dentro. Ora para isso. Fala com Deus sobre isso. Senhor, aquieta minha alma. É bíblico. O salmista fala sobre isso. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir a sua voz. Aquieta minha alma. E aí seguimos em frente. Perceba que para abençoar os discípulos, Jesus opera pelo menos 3 milagres nesta passagem. Como eu falei, ele vê os discípulos no escuro em meia tempestade, a uns 5, 6 quilômetros de diferença, de distância. Ele caminha sobre as águas, é outro milagre, e ele aquieta a tempestade. Somente nessa passagem aqui. E ainda teve Pedro que também andou, conforme Mateus fala, andou sobre as águas. Perceba o cuidado de Jesus pelos seus discípulos, operando não só um milagre, operando vários milagres ao mesmo tempo, para aquietar primeiramente a tempestade no coração dos discípulos, na alma dos discípulos, para depois aquietar a tempestade externa. Está passando por alguma tempestade? Está passando por momentos difíceis? Eu quero te convidar a orar, pedindo a Deus para aquietar a sua alma. Vamos orar? Você pode baixar a sua cabeça, por gentileza? Como é que está a sua alma? Está muito desestabilizado? Você está muito abalado? Está com medo, preocupado? Como é que você está? Internamente. Eu estou te perguntando sobre a tempestade interna. Porque se eu te perguntar sobre a tempestade externa, você vai falar assim, pastor, estou com esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. E você vai listar, fazer uma lista enorme talvez. E é bem provável que eu não tenha a solução para o seu problema. Mas eu quero, nesse momento, te convidar a orar pela tempestade interna que a gente passa. E talvez alguém aqui esteja passando. Preocupadíssimo com alguma coisa que está deixando você sem dormir. Preocupadíssimo. E está gerando uma tempestade interna. É hora de aquietar. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. De confiar nele. Calma. Tenha coragem. Não tenha medo. Eu estou vendo. Tenha certeza que eu estou vendo a aflição da sua alma. Tenha certeza que eu estou vendo essa tempestade externa que tem provocado uma tempestade interna na sua alma.
calma. Jesus é o único que tem poder para andar sobre aquilo que te assusta. Estar por cima daquilo que te amedronta, daquilo que te preocupa, daquilo que tem tirado o seu sossego. Se é o seu caso, peça aí a Deus agora. Faça essa oração. Senhor, aquieta a minha alma. Eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado. Eu estou com medo. Aquieta a minha alma. É o seu caso? É o seu caso? Eu queria orar com você aí mesmo no seu lugar. Mas eu queria te pedir, por favor, se for possível, só você ficar de pé, aí mesmo no seu lugar. Tem algo que está te assolando, te preocupando a tal ponto de gerar uma tempestade interna, algo que te incomoda demais. Talvez você nem saiba o que fazer. Você pode ficar de pé no seu lugar? Só de pé no seu lugar que eu vou orar. Quero orar pela sua vida. Não vou citar o seu nome, mas eu quero orar por você. Amém. Mais alguém? Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Amém. Amém. Mais alguém? Eu quero orar pela sua vida. Olha só, você pode até querer esconder isso de mim e das outras pessoas, mas de Jesus não, porque Ele tudo vê. Ele tudo vê. Você está internamente preocupado a ponto de te incomodar tanto e gerar essa tempestade interna? Deixa eu orar pela sua vida. Fique de pé, por gentileza. Se você não fica, eu estou entendendo então que nada está te assolando, ou que os seus problemas não são suficientes para te desestabilizarem, nem te causarem nenhuma preocupação, nem medo. Mas Jesus sabe, Ele sabe. Então, se é o seu caso, eu peço para você ficar de pé. Mais uma vez, eu quero orar pela sua vida. Alguém? Você pode ficar de pé, por gentileza. E se alguém que... Amém, amém. E se alguém que está longe de Cristo, está longe do Senhor, e quer entregar a sua vida a Jesus. Senhor, quero entregar minha vida a Ti, entendendo que o Senhor tem poder, não somente para aquietar a tempestade da minha alma, mas também de me salvar. Eu não sei se tem alguém que é afastado da igreja, se tem alguém não cristão, mas nesse momento que assumiu um compromisso com Cristo, você fique de pé também, que eu vou orar pela sua vida, juntamente com esses irmãos, esses irmãos e irmãs que já estão de pé, para a gente estar orando aqui. Se há alguém assim, fique de pé também, que eu vou orar pela sua vida. Deixa eu orar por você. Vários irmãos estão de pé agora. Estão dizendo para o Senhor aquietar, acalmar a tempestade da sua alma. Eu quero orar por esses. Pai de amor, aqui estão os teus filhos de pé, num ato de submissão a Ti, num ato de fé no Senhor, crendo que o Senhor tem poder para acalmar a tempestade das suas almas. Pai, em nome de Jesus, aquieta a tempestade no interior de cada um dos meus irmãos que estão de pé nesse momento, em nome de Jesus. Dá-lhe equilíbrio emocional, maturidade espiritual, confiança no Senhor, na sua presença, Pai, em nome de Jesus. E que fiquem tranquilos diante da tempestade externa, diante daquilo que assola, que assusta, que amedronta, mas que fiquem confiantes no Senhor. Porque a qualquer momento, o Senhor que vê tudo, há de surgir de maneira surpreendente e acalmar também e cessar também a tempestade externa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, e nós cremos num Deus que responde às orações. Eu peço ao Senhor que, se assim for a Tua vontade, o Senhor esteja respondendo às nossas orações agora. Que esses irmãos que estão de pé, esses irmãos que se levantaram dizendo isso para o Senhor, possam ter as suas orações respondidas no Teu tempo e possam reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito por eles, porque o Senhor é um Deus fiel e o Senhor
irá acalmar, aquietar essa tempestade externa também, em nome de Jesus. Abençoe suas vidas, ó Deus. Abençoe a vida da igreja, os irmãos que estão aqui, os amigos, as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. E que possamos caminhar firmes no Senhor e na sua presença. Deus, se há aqueles também que se distraem de maneira fácil, nesse momento com o Senhor, no momento da oração, Senhor, que se há alguém que está assumindo esse compromisso com o Senhor também, de ter esse tempo com o Senhor, ainda que seja necessário falar com alguém para não incomodar nesse tempo, Pai, dê coragem, dê amor, mas dê um pulso forte para que não abra mão desse tempo com o Senhor em oração. Em nome de Jesus, para que não se distraia por qualquer outra coisa e não deixe ninguém distrair, ainda que seja uma pessoa amada, mas que não abra mão desse tempo na presença do Senhor, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Obrigado, ó Pai, por esse tempo precioso de crescimento na sua palavra. E nós cremos que o Senhor há de intervir, há de agir em favor dos teus filhos, porque tu és o Deus que acalma a tempestade. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar todos de pé, vamos louvar a Deus? Vamos louvar todos juntos, se o mar se agitar. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor.